Graça e paz. É com muita alegria que venho falar com vocês. Como cada um de vocês sabe, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito esse ano. Já vimos, basicamente duas, ministrações, e com essa pandemia, de certa forma, bagunçou todo o nosso calendário. E nós já falamos sobre aquilo que pode atrapalhar, o crescimento do nosso pomar, um pomar bem organizado, um pomar realmente saudável. E falamos também diferença entre frutos e dons, para a gente entrar realmente no tema do fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar um pouquinho também dos que seriam realmente o que é necessário para que a gente produza frutos. Lembrando que o fruto é do Espírito. O fruto não é alguma coisa inerente ao ser humano. O Espírito Santo, aquelas pessoas que já foram regeneradas, que já foram transformadas, que já aceitaram Cristo como seu Senhor, que tem o Espírito Santo dirigindo as suas vidas, essas pessoas podem produzir o fruto do Espírito. Mas são necessárias algumas coisas, como eu disse. A primeira coisa é a regeneração. E é interessante a gente pensar que se uma laranjeira ela não for bem cuidada, se ela não tiver a raiz saudável, ela não vai produzir frutos saudáveis. Então, existe justamente isso. Nós precisamos cuidar, de todo o nosso ser. E uma das coisas que a gente vê, um dos textos que nós podemos ler, está em Mateus 17, de 15 a 20, e eu já gostaria de falar com vocês. Eu não vou ler todo o texto para não ficar tão longo, esse tempo que nós vamos estarmos juntas. Então, em Mateus 7, 15 e 20, ele vai falar sobre a árvore, porque a árvore boa dá frutos bons e a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim e nem uma árvore ruim pode dar fruto boa. E justamente através dos frutos nós identificamos as pessoas. Como são as pessoas, boas ou ruins? Quais os frutos elas têm realmente produzido? Aí eu sempre gosto de fazer essa pergunta: que fruto eu e você temos produzido? Como que as pessoas nos identificariam? E leiam, por favor, o texto todo, tá? De Mateus 17, de 15 a 20. E uma outra coisa que é muito importante: nós não podemos produzir frutos por nós mesmos. Lá em João 15, de 1 a 8, nós até já estudamos sobre a videira verdadeira. E a gente precisa entender que só produzimos fruto se estivermos na videira. Se permanecermos na videira, que é Cristo. Nós jamais conseguiríamos produzir frutos se nós não permanecermos nela. E é interessante a gente pensar, porque lá no texto ela fala, que o ramo que não está dando fruto, ele corta. Agora, aquele ramo que já produziu, ele poda, que é diferente. Cortar e jogar fora. Jogar fora, você não tem mais possibilidade de produzir fruto. Agora, a poda, ela pode acontecer para que você produza ainda mais fruto. Então, essa é uma segunda, a segunda necessidade, aquilo que você pode fazer para você produzir fruto, é estar na videira, é estar preso e fazer aquilo que Cristo faz, é viver a vida de Cristo, é sugar da seiva que Cristo traz, porque nós sabemos que o ramo, ele só subsiste quando a seiva penetra nele. Então, é isso que nós precisamos daquilo que Cristo nos dá, da seiva de Cristo sobre as nossas vidas. Aí nós produziremos os frutos, Então, o versículo 17,
18, não. O versículo fala, se nós produzimos frutos, né, quando nós permanecemos na vide, e nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. E um outro tópico é ser guiados pelo Espírito. Está lá em Gálatas 5, de 16 a 25. Nós conversamos um pouquinho também sobre esse texto na primeira reunião. E eu gostaria que você lesse de novo e enfatizo, quero ler com vocês o versículo 25 que está aqui. Olha o que diz o versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Se dissemos que sigamos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que deixar o Espírito dirigir todas as áreas da nossa vida. É interessante nós pensarmos, tem algumas pessoas que acham que nós, cristãos, somos como que robôs, que nós não temos escolhas, que existe um determinismo. Não, eu e você temos escolha. E eu e você podemos fazer escolhas se nós queremos realmente seguirmos, deixarmos ser dirigida e seguirmos o Espírito, ou deixar com que a nossa natureza humana é que nos leve a viver. Então, essa é uma escolha que eu e você temos que fazer. Você vai pender para a natureza humana ou você vai pender para o Espírito? Então, eu tenho essa escolha, assim como você. Eu escolho ser dirigida pelo Espírito. Essa é a minha vontade, ser dirigida pelo Espírito e não pela natureza humana. O outro ponto está em Gálatas 6, de 7 a 8. Será que você, plantando um abacateiro, você tem possibilidade de colher desse abacateiro manga? Eu creio que não. Aliás, eu tenho certeza que não, né? Abacate produz abacate, manga produz manga. E eu e você, todos nós, vamos colher o que plantamos, o que nós plantarmos, né? A nossa vida, né? A gente tem que pensar, eu estou semeando para a natureza humana? O texto aqui diz que aqueles que semeiam para a natureza humana vão colher ruína. E aqueles que semeiam para o Espírito vão colher vida eterna. E o que é essa natureza humana? Nós já falamos, você deixar que a natureza humana, a velha natureza, tome conta de você, que está lá, né, em Gálatas 5, que é feitiçaria, que é inveja, ira, dissensão, facção e todas as outras coisas, e demais outras coisas. Então, se eu estou plantando isso, eu vou colher ruína. Agora, se eu estou plantando e buscando o fruto do Espírito, eu vou colher vida e vida eterna. Então, nós temos uma escolha e nós temos que decidir o que escolhermos. Eu posso ser guiada pelo Espírito Santo e eu posso ter, né, o fruto do Espírito, não os frutos, o fruto do Espírito, que é completo. Lógico que na nossa vida vocês vão ouvir, a gente vai ver que nem sempre, nem todo momento eu estou realmente cheia de todo o fruto, mas o Senhor está conosco. E como eu disse, você não é nenhum robô, você tem a sua escolha. Qual vai ser a sua escolha? Um abraço, nós vamos depois gravarmos os outros vídeos e que Deus nos abençoe, que Deus realmente possa entrar no seu lar, que possa trazer graça, que nesse tempo que você está mais recolhida, você possa perguntar
Como é que eu posso fazer? Como eu posso deixar que o Espírito Santo dirija a minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Nós precisamos nos abrir. É um tempo de realmente repensarmos. Tanta coisa ruim está acontecendo, mas Deus está conosco e Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Um beijo, abraço.